Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E abrir no livro de Jó, capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo de número 42. A partir do versículo de número 7. Jó 42, a partir do versículo de número 7.
que a palavra de Deus diz assim, irmãos. Se você encontrar o livro de Salmos, é um livro antes, livro de Jó, 42, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto para vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o anamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém? Feche os teus olhos. Nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus amado, pela tua gloriosa palavra. Palavra essa, meu Deus amado, que vem de encontro com as nossas vidas. Palavra essa que nós cremos, meu Pai, que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Fala, meu Deus, porque precisamos ouvir a tua voz. Fala, meu Pai, porque aqui está a igreja, meu Deus amado, que depende de ti, meu Deus. Meu Pai, usa-me como instrumento e vaso nas tuas mãos, Senhor, pois assim nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Podem tomar seus assentos. Graças a Deus. Hoje eu, buscando a Deus na direção do Espírito Santo, eu falei: Senhor, precisamos, em direção do Deus maravilhoso, está buscando esse Deus de qual nós servimos, né, irmão? Porque é tão prático, é tão fácil a gente falarmos que confiamos em Deus. É tão prático a gente dizer assim: eu tenho um Deus na minha vida. É prático a gente colocar mensagens bíblicas, né? Mandar uma mensagem bíblica, que hoje está comum. É tão prático isso. Quem nunca fez isso? Todos nós fez. Mandar uma mensagem bíblica, né? Falar que tem fé. É algo assim maravilhoso, né? Nós temos hoje a questão da facilidade e de acesso, né? Então, é algo que a gente até mesmo fala assim: olha, quem não conhece a Bíblia é só mesmo quem não quer, né? Quem não conhece a Deus, somente quem não tem vontade, quem não busca, né? Mas aquele que tem vontade e busca, esse sim conhece o Deus verdadeiro. Esse livro de Jó é um livro que todos nós conhecemos, né? Todos nós sabemos que o sofrimento de Jó, depois o que Deus restaurou na vida de Jó. Porém, o que eu gostaria de estar trazendo para as nossas vidas hoje não é o sofrimento de Jó, e sim pessoas que se dispuseram a aceitar Jó quando Jó assim estava passando por toda a aflição. Porque a Bíblia fala que lá no livro de Jó, no capítulo de número 2, quando ele perdeu todos os seus bens, seus filhos, né? A Bíblia fala que assim apareceram 3 amigos para Jó dispôs a ajudar, né? Os amigos falaram: não, nós vamos ajudar, o nosso amigo está sofrendo. A Bíblia fala que eles rasgaram as suas vestes, que eles choraram, né? Eles se compadeceram muito da vida de Jó, que eles viram o sofrimento, porque muitas das vezes a gente vai sim, o coração vai ficar partido, né? Pelo menos eu penso assim: quem tem sentimento, ele vai ver o sofrimento de alguém, ele vai ficar se perguntando: olha, mas que situação que está passando fulano, né? Que situação está passando ciclano? Vai ficar analisando a situação do qual a pessoa está passando, né? E a Bíblia fala que esses 3 amigos de Jó, eles se compadeceram, porque o sofrimento dele estava sendo muito grande, porque perder filhos, né? Não foi um só, foi 10, perder seus bens, pegar uma enfermidade, né? Uma enfermidade de qual ela era
contagiosa, era uma enfermidade muito terrível. A Bíblia fala que esses 3 amigos de Jó apareceram tipo assim, ó, aparecemos aqui para te ajudar, a gente apareceu aqui para te dar força, né? Nós ficamos muito compadecidos da tua situação. Só que aí tudo bem, quem não aceita, né? Às vezes a gente fala assim, tem horas difíceis que um ombro amigo ele é muito bom, né? Às vezes tem pessoas que até falam assim para a gente, olha, tem hora difícil que um ombro amigo, para a gente chorar, traz assim um certo conforto, traz um certo alívio. Quem não quer, né, meu irmão? Um ombro amigo. Porém a Bíblia fala que se passa os tempos, né? Desde o capítulo de número 2 até o capítulo de número 42, que foi isso que nós lemos, a Bíblia fala aqui, vai falando as histórias dos amigos de Jó, vai falando de cada um, do que eles vão fazendo, dos seus comportamentos, de como eles estavam vendo a situação de Jó, a um ponto deles chegarem de acusarem a Jó, a um ponto deles falar assim, ah Jó, você sabe por que você está sofrendo? Você está sofrendo por isso, por isso, por isso. Aquelas pessoas que apareceram assim para confortar, a Bíblia fala que virou, a partir do momento que eles começaram a acusar Jó, que eles começaram a apontar o dedo para Jó, que eles começaram a falar, Jó, isso que tu está passando, é porque tu errou, é porque tu fez isso. E a Bíblia fala que eles começaram acusações, e aí que está o grande detalhe, porque a Bíblia fala que esses 3 homens, eles se acharam, vamos falar assim, as pessoas mais certas, porque eles não estavam passando na pele o que Jó estava passando. E muitas das vezes assim nas nossas vidas, as pessoas vão ver a minha luta, vai ver a tua luta, muitas das vezes, porque ela fala assim, se fulano errou, é porque merece, se fulano está passando por isso, tem gente que ainda vai ter palavras pesadas, é bem feito, ó, tá pagando, tem gente que ainda fala assim, tá, como se diz, plantou aqui, tá colhendo aqui, né? Tem gente que julga, se faz de juízo. Às vezes a pessoa vai chegar para perto de você, tipo aquela pessoa fala assim, ah, eu estou aqui, olha, não, tranquilo, fica sossegado que eu estou para te dar uma força. Mas a partir do momento que você começa a confiar, tem pessoas que muitas das vezes se viram contra você, ela vai colocar em prova a tua fé. Ah, mas tu não tem Deus, tu não confiava em Deus, ah, mas tu não era aquele que estava na igreja. Mas por que passa isso? Por que você está sofrendo isso? Porque isso é normal, irmão. É normal eu olhar para a tua história e ver apenas o teu sofrimento. É normal eu olhar para a situação que tu está passando e eu ver só as tuas lágrimas, mas eu não ver o que você tem passado muitas das vezes dentro de 4 paredes, o que você tem sofrido, por onde você tem andado, como que anda o teu coração, como que anda o teu espiritual. Isso é muito normal da gente julgar. E bem franco eu falo para você, o ser humano ele é especialista em fazer julgamento. Ele é especialista. Eu costumo falar, se eu escutar a história, são 2 pessoas rivais, se eu escutar a história de um, eu vou dar razão para um só, e muitas das vezes está errado. Nós temos que escutar sempre os 2 lados, nós temos que ver os 2 lados da história. E a Bíblia está falando que esses 3 amigos perfeitos, que pensava eles ser os amigos de Jó, a Bíblia fala que Deus repreendeu a eles. Deus repreendeu a um ponto de Deus não aceitar as orações dele. Deus não aceitou. Deus falou assim, não, a intercessão de vocês eu não aceito não. Já que vocês se acham muito certinho, mas que vocês se acham muito na linha, não, a intercessão de vocês eu não aceito. Mas a do meu servo Jó, eu aceitarei. A oração dele, eu vou receber. A um ponto deles 3 e até Jó, a Bíblia fala que Jó orou, e a Bíblia fala que o Senhor aceitou a oração de Jó. Pastor, você quer chegar em que ponto com toda essa passagem, com toda essa maneira de como foi o comportamento dos amigos de Jó?
Aqui nós vemos os dois lados, duas situações que eu posso passar, duas situações que você pode passar. Nós possamos passar tanto a situação de Jó, por estar passando pelas lutas, por estar passando pelas provas, como também possamos passar pelas situações dos amigos de Jó. Como podemos passar por um momento que a gente vai olhar para a vida das pessoas e ver a luta dela e falar assim: ah, mas essa não era a pessoa que eu conhecia, essa não era a pessoa que orava. Porque bem de fato meu irmão, ninguém quer ter sofrimento, ninguém quer passar por prova, ninguém quer passar por luta, ninguém está preparado não. Mesmo que Jesus falou assim, no mundo vai ter aflição, no mundo vai ter luta. Qual que seria um papel maravilhoso dos amigos de Jó? Apoiar ele, orar pela vida dele. Ah, mas Jó está errado. Ah, mas o Jó falhou, o Jó pecou. Não, mas se eles se disporam, mas por que mudar a situação? Muitas das vezes é assim, às vezes a gente se dispõe e num piscar de olho a gente muda a situação, a gente muda. Você quer ver uma coisa que é muito perigosa? Eu não digo só em termos de ser humano, mas também, principalmente como servo de Deus, é da gente escutar o que as pessoas a um falam do outro. Isso é um perigo, meu irmão, para a nossa vida espiritual. Como assim, pastor? Não entendi. É a gente escutar terceiros querendo nos colocar contra a vida dos outros. Isso é um grande perigo para a nossa vida espiritual. Porque qual que é a tendência? A tendência é da gente já julgar. Alguém chega para mim para falar mal do irmão, o irmão não está perto. Qual que é a primeira coisa que às vezes vai encacutar na minha cabeça e se descer para o coração vai fazer morada? É de eu comprar aquela conversa, é de eu comprar aquela história. Ah, mas pastor, sabe o que aconteceu? Fulano isso. Não, meu irmão, nós temos que ter muita sabedoria. Se alguém vai chegar para falar, a gente já começa a orar, já começa a repreender, porque os amigos de Jó falaram assim: não, ele é o errado, nós somos o certo. E muitas das vezes a gente se achar que é o certo, mas é certo diante dos homens, e diante de Deus nem as nossas orações chegam. Diante de Deus nem a gente buscando, nem a gente se derrama, as orações não vai chegar. Porque como que Deus ia agir na vida dos amigos de Jó? O coração que julgava, os corações que estavam cheios de incredulidade, os pensamentos que estavam maquinando que era o mal, na vida dos amigos deles, Deus falou assim: não, as orações de vocês não serão aceitas. Olha só o que o Senhor fala aí, Jó 42, o Senhor diz assim, versículo de número 8: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e ofereceis o holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Deus trata de louco, Deus trata como loucura pessoas no comportamento que tiveram os amigos de Jó. Deus trata de loucura. Sabe aquelas pessoas que têm comportamento que muda de repente? Vai aparecer pessoa na minha vida e na tua vida que o comportamento dela é de louco. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está dando risada, um dia está de cara fechada. Um dia está falando, um dia está calado. Um dia é oba-oba, outro dia é cara de mal. A Bíblia trata de pessoas loucas, trata de louco. O mundo chama de bipolar, estressado, um monte de nome aí, mas a Bíblia trata de louco, porque o comportamento deles mudaram. Eles foram para ajudar e depois eles começaram a acusar. Eles foram, a Bíblia fala que Deus falou assim: vocês não falaram o que era
reto, o que era certo. Eles falaram o que era errado. Temos que ter cuidado com situações assim para nós. Se coloca assim: temos que ter cuidado com o nosso comportamento. Temos que ter cuidado com pessoas e comportamento do nosso lado. Porque vai parecer gente louca dessa maneira. E fala você que a pessoa é louca. Ela vai falar assim: quem é você para me chamar de louco? Meu irmão, mas se tem comportamento que muda de repente, uma pessoa dessa é normal? Pergunta para quem está do teu lado: é normal? Não, normal. A gente mudar o comportamento assim de repente? Se eu ficar mudando meu comportamento aqui com a igreja, se eu mudar meu comportamento da minha casa, com quem eu convivo, as pessoas vão me achar que eu sou bom da cabeça? As pessoas vão ver o Deus em mim? Não vai ver, meu irmão. É assim também nas nossas vidas. As pessoas têm momentos que tem situações de loucura. Mesma coisa eu chegar na porta. Um dia o obreiro está com a cara alegre, outro dia está com a cara triste. Mesma coisa alguém vem conversar aqui comigo. Um dia eu quero conversar, no outro dia eu não quero conversar. Um dia o irmão vai falar assim: pastor, eu preciso de uma pastoral. Eu falo assim: não quero nem papo. Isso diga assim comigo, comportamento de louco. Comportamento de louco. Pessoas mudam. Um dia está assim, muda. Um dia está assado, muda. Um dia está bem, muda. Um dia está alegre, muda. E Deus falou assim, versículo de número 8: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Deus falou assim: não deixe que eu trato a vocês de acordo com a vossa loucura. Deus estava falando assim: é bom vocês receber oração, porque senão essa loucura vai ser tratada. Vai ser tratada por quem? Pelo psiquiatra, pelo médico, por quem que seja? Não, Deus falou assim: quem vai tratar dessa loucura vai ser o próprio Senhor. O Senhor falou assim: vai dar Jó. Vai estar Jó, porque mesmo ele sofrendo, mesmo ele enfermo, mesmo ele ter perdido tudo, ele vai orar, e eu vou aceitar a oração dele. Eu vou aceitar. E a Bíblia fala que os amigos de Jó assim o fizeram, como o Senhor ordenaram. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Pastor, tem gente na igreja com comportamento de louco? Tem sim. Pastor, mas é lá no mundo. Não se engane não estou aqui para enganar você não. Tem pessoa dentro da igreja que precisa ser liberta de comportamento de loucura. Precisa. E muitas das vezes a pessoa fala assim: é que eu não estou bem, eu estou mal. Meu irmão, nós temos que procurar o quê? Oração. Você viu? Eu achei muito interessante. O Senhor não falou assim para eles não: vocês querem ficar bom? Quer? Então vai passear, vai gastar, vai andar, vai beber. Não, o Senhor falou assim: vai procurar oração. Vai procurar se tratar, mas é com tarja preta, remédio para dormir, remédio para emagrecer. Diga assim comigo: se tratar com oração. O Senhor falou assim: vocês têm que se tratar com oração. Mas por quem? Por Jó, aquele ao qual vocês desprezaram, aquele ao qual vocês não falaram que era reto, aquele do qual vocês era para ajudar e começaram a julgar. A gente vai encontrar pessoas assim, irmãos. A gente vai encontrar. Se bobear, a gente vai ter comportamento assim também. Vai ter comportamento assim. O mundo fala: fulano é bipolar. Bipolar não, é louco mesmo, rapaz. É louco. Precisa ser tratado, mas é com oração, né?
Eu, quando era mais novo, eu escutava meu pai falando assim: loucura eu trato na base do porrete. Não, a Bíblia está falando assim: é com oração. Pancada não trata loucura não, rapaz. Pancada machuca, mata, vai ferir. Loucura se trata, diga assim, com oração. É, com oração. Se algum dia você encontrar um louco aí, ele vai falar assim: eu estou louco. Você fala assim: então vamos orar. É capaz de você falar assim: você está precisando tomar calmante. Não, a Bíblia está falando assim: é com oração. Você tem que orar, meu irmão. A gente tem que buscar. Eu volto a falar: as pessoas vão olhar para as nossas vidas como servo de Deus, como pessoas que buscam a Deus, e vai olhar também para o nosso comportamento, por aquilo que nós estamos passando. Quem nunca olhou para a minha vida, quem nunca olhou para a sua vida e já olhou de cima e embaixo e fez aquele julgamento? Julga pelas vestes, e julga pelo cabelo, e julga pelo, se bobear até pelo telefone, e julga pelo carro, e julga pela casa. Tem gente que julga, mas é isso que Deus ensina? É isso que Deus mostra? Deus falou assim: Jó não tem carro bom, Jó não tem celular bom, não tem casa boa, Jó não tem isso, não tem aquilo, mas eu conheço o coração de Jó, que é um coração reto, íntegro, e dele eu aceito a sua oração. Vocês três não, bonitinho, para aí de se achar que é o correto, porque as orações de vocês eu não vou aceitar não. Vocês estão loucos, vocês estão ó, bem vestidos, mas tem loucura. Vocês estão andando, como se diz aos olhos humanos, certinho, mas tem loucura. Vocês têm uma casona bonita, mas tem loucura. E de vocês eu não aceito intercessão, de vocês eu não aceito oração, mas do meu servo Jó eu aceitarei. Olha o que Jesus fala, Mateus, vai lá, livro de Mateus, capítulo de número 23. Livro de Mateus, capítulo de número 23. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Versículo de número 27 e 28. Que diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha como que Deus, olha como que Jesus nos conhece por dentro. Dá uma olhada para quem está do teu lado. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Está bonito, está bem vestido, está com os avons da vida, está com natura da vida, mas sabe quem conhece o coração? Deus. Deus falou assim, ó, não adianta, muitas das vezes a gente está bonitinho por fora aos olhos do homem, mas por dentro estamos cheios de ossos mortos e de muitas imundícias. O que Jesus estava falando com isso? Porque os fariseus, os hipócritas, no seu ministério terreno de qual Jesus veio, eles batiam de frente, porque eles se achavam certinho. Os amigos de Jó se achavam certinho, mas Jesus falou assim: não adianta nada estar bonito por fora, se dentro está cheio de iniquidade e de hipocrisia, não adianta nada.
Não adianta você achar que por fora agrada, vai agradar o homem, e por dentro. É assim também nas nossas vidas. A pessoa vai olhar da maneira com que eu ando, a maneira com que eu falo, como eu estou me vestindo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, isso, aquilo, outro, o que as pessoas falam, tá? Mas quem conhece por dentro é Deus. Diga assim: quem conhece o meu coração é Deus. É Deus. E às vezes a gente se importa, e que fulano falou mal, e que cicrando não gosta de mim, e que fulano apontou meu dedo. Eu estou pouco me importando, eu sempre falo isso. O que Jesus falou assim, ó, 27, Mateus 23, 27. Porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, morto de toda a imundície. Deus está chamando de morto. Mas como assim? A pessoa está andando, a pessoa está falando, a pessoa está caminhando, mas de nada adianta se ela não fizer. Se você pegar esse Mateus capítulo de número 23, a partir do versículo de número 13, o que tem de advertência, de qual Jesus assim traz dentro dos seus ensinamentos, é cada advertência, meu irmão, que a gente tinha que parar para falar assim: opa, peraí, será que eu não estou me encaixando dentro dessas advertências? Olha, diz assim, ó, o que eu acho interessante aqui, ó, versículo de número 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ele está falando assim, ó, limpa assim por fora, mas também por dentro tem que estar limpo. Ah, mas eu tenho Deus. Aí eu volto a falar lá no começo, é legal a gente dizer assim: eu tenho Deus. Quem tem Deus aqui, levanta a mão. É? Pega a sua Bíblia então, 1 de João, finalzinho da Bíblia, 1 de João, capítulo de número 4. 1 de João, capítulo de número 4. Vou perguntar de novo: quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluias. 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 20 e versículo de número 21. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar a seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temo da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É assim muitas das vezes que a gente vê: eu odeio fulano, não gosto de ver ciclano, não posso ficar perto de fulano. Rapaz, a gente tem escutado isso na rua, no boteco, no shopping, que nem no shopping eu vou, nas lojas, não. Temos escutado isso no meio do povo de Deus. A Bíblia está falando aqui, ó, não é para pessoas lá de fora, não. Está falando assim para pessoas que é da igreja. Está dizendo assim, ó: eu amo a Deus. Ama? É. Você odeia seu irmão? Odeio. Você tem raiva do irmão? Eu tenho. Então você é mentiroso. Então você não ama a Deus. Como que a gente vai odiar quem a gente vê e a gente vai amar a quem a gente não vê? É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando assim: é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Os amigos de Jó falaram assim: Jó, nós te amamos tanto, rapaz, nós vamos ficar perto de você. Mas aí por trás os amigos de Jó fizeram um estrago. Os 3 amiguinhos dele lá: o Jó é errado, o Jó pecou, o Jó está passando isso porque é bem feito.
Aí vem Jesus e fala para eles: é a mesma coisa de estar por dentro como morto, cheio de ossos mortos. Hipócritas, fariseus, do que adianta estar bonito para os homens e por dentro está cheio de imundícias e de iniquidade. Esse aqui é um versículo, meu irmão, que a gente tem que ficar atento. Não só esse, como toda a palavra de Deus. Ah, pastor, mas fulano não ama eu não vou amar ele também não. Não faz isso não. A Bíblia fala assim: até os nossos inimigos, nós temos que orar por eles. Até os nossos inimigos. Não, pastor, eu não tenho um inimigo. Tem, fica em oração, rapaz. Fica em oração. Mas a Bíblia está falando assim: não adianta nada eu falar assim, eu amo Deus, eu te amo Jesus, eu te amo. Mas se eu tenho raiva, se eu odeio, se eu não amo a meu irmão, nós somos mentirosos. E é triste, sinto muito falar, mas é triste. A gente tem escutado isso muito nas igrejas, de irmão que não ama o outro irmão. A Bíblia fala assim, que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Não devemos. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é meu irmão, isso não é meu irmão. Não. Isso é triste. Isso é comportamento, igual Jesus falou, de hipócritas e fariseu. Não adianta nem orar. Você viu o que Deus falou? Vocês não fizeram o que era reto. Aí o que a Bíblia está falando assim? Nós não estamos fazendo o que é reto. Porque se fala que ama a Deus, mas não ama o irmão, nós não estamos fazendo o que é reto. Aí Deus falou assim, o Senhor falou assim para os amigos de Jó: vocês não fizeram o que é reto, então não aceitarei a intercessão de vocês, mas aceitarei a intercessão do meu servo Jó. Para finalizar, Judas, último livro antes de Apocalipse, um pouquinho para frente. Judas, o qual o escritor foi o irmão de Jesus. Judas só tem um livro só tem um capítulo. Versículo de número 17, que diz assim, ó: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferida pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito com letra maiúscula. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo com letra maiúscula, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui nesse livro de Judas, está falando assim, ó: nos últimos tempos, a gente temos que ser mais forte do que nunca. Nós temos que, ele fala assim, ó, temos que orar. Ele fala assim, orando no Espírito Santo, versículo de número 20. Nós temos que, fala assim, nos guardar no amor de Deus, aquele de qual nós lembramos de 1 João. Eu amo a Deus, então tenho que amar o meu irmão, esperando misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele fala assim, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida.
Infelizmente tem muito irmão que está na dúvida ainda. Tem dúvida se quer ser servo, tem dúvida se quer ir para o céu, tem dúvida se o Deus é poderoso, tem dúvida se Deus trabalha, porque tem comportamento de loucura, tem comportamento de louco. E o que o Senhor fala aqui, ó? E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aí ele fala assim, ó: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Nós ainda temos até um papel ainda de falar para eles as coisas certas, porque quem está com dúvida vai chegar para mim e para você para saber o que? O que é certo, o que é correto. Por quê? Porque para isso que eles possam ser salvos do fogo. Onde é esse fogo? No céu que não é. A Bíblia fala que no inferno, o fogo e choro e ranger de dente. Aí ele fala assim, ó: sede também compassivo em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até a roupa é contaminada, meu Deus. Eu fico pegando a palavra de Deus, eu falo assim: Senhor, a gente se aproxima de tanta gente, mas a Bíblia fala assim, ó, versículo de número 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, mas sempre orando no Espírito Santo. Porque os tempos, meus irmãos, eles estão a cada dia mais e mais se aprofundando, a cada dia mais e mais se aproxima a volta de Jesus. E como é que nós estamos com o nosso comportamento, que eu quero finalizar? O nosso comportamento está de dúvida, de loucura, de ódio, ou de detestando aos outros? Ou ao contrário, nosso comportamento está de oração, de amor, intercedendo e buscando a Deus? Como é que está o nosso comportamento? O Senhor falou assim: vocês três estão se achando certinho, mas o que vocês estão fazendo está errado. Vão buscar oração, para que isso não seja tratado a vossa loucura. Busca oração no meu servo Jó. E aqui Judas fala assim: olha, cuida daqueles que estão com dúvida. Jó, cuida dos loucos. Igreja, cuida dos que estão com dúvida. Jó, ora por esses três. Igreja, ora por aqueles que estão com o pé dentro, um pé fora. Um pé dentro, um pé fora. Um dia tem Deus, outro dia parece que não tem Deus. Um dia é glória a Deus, outro dia é uns palavrão. Um dia é louvor, outro dia é as músicas do mundo. Um dia é oração, outro dia está para baixo. Esses estão com dúvida. Cuida deles, porque senão eles vão para o fogo. Cuida deles, porque senão eles vão ser salvos. Dentro da minha casa, dentro da tua casa, nós temos que cuidar, porque eles estão com dúvida, porque eles não vão ser salvos e vão para o fogo. Estão na dúvida, mas tem Deus, mas está na dúvida. Mas eles falam que tem fé, mas estão com dúvida. Mas eles falam que ama, mas Deus falou: se amar, mas odiar o seu irmão é mentiroso e está na dúvida. E se está na dúvida, a Bíblia fala que eles vão ser arrebatados, e não, eles vão para o fogo. Você viu o papel que é a igreja? Você viu o papel que você tem, o papel que nós temos de orar, de amar, de clamar pela vida das pessoas? Jó clamou pelos seus amigos. Jesus, nos seus ensinamentos, ele falou assim: não adianta estar bonito por fora, se por dentro está cheio de ossos mortos, iniquidade e de hipocrisia. 1 de João 4 falou assim: não adianta você falar que ama e odiar seu irmão, porque deve ser mentiroso. E aqui Judas fala assim: ó, ora por aqueles que estão em dúvida. E isso nós devemos começar a fazer de dentro da nossa casa. Nós devemos começar a fazer isso de dentro da nossa família. A igreja anda preocupada com a família. A igreja, na direção do Espírito Santo, anda preocupada pelos casamentos.
pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos. Se preocupa com as pessoas dentro da tua casa que tem comportamento de louco. Se preocupa com as pessoas dentro da tua casa que tem comportamento de dúvida. Se preocupa com as pessoas dentro da tua casa que diz que ama a Deus, mas odeia. Se preocupa com essas pessoas de dentro da tua casa. Começa a se preocupar com elas. Começa a se preocupar com a tua família. Porque dentro da tua casa, dentro da minha casa, eu tenho um louco. Eu tenho um que duvida. Eu tenho um que odeia. Ah, deixa aí, é normal, deixa. Não faça isso. A Bíblia está falando assim: salvai-os, arrebatai-os do fogo. Isso é o papel da igreja, irmão, de orar. Isso é o papel da igreja, de se fortalecer no Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Graças a Deus. Põe a mão no teu coração e diga assim comigo: a minha casa, a minha família precisa ser salva. Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar você nessa oração. A Bíblia fala assim que Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus, e o Senhor ouviu a sua oração. Jó intercedeu pelos seus amigos, a oração foi aceita. Os amigos falaram assim: mas eu quero orar. O Senhor falou assim: pode orar, não vou receber não. A intercessão de vocês eu não recebo, apenas do meu servo Jó. Eu conheço o coração, eu conheço o coração de Jó. Então feche os teus olhos. Eu quero te convidar a você entrar em oração e buscar esse Deus de toda a tua fé. Por que não você começar pela tua casa, pela tua família? O Senhor falou para os amigos de Jó: vão buscar a oração para que eu não vos trate essas vossas loucuras. Então clama a Deus, de dentro do teu lar o Senhor possa revestir a cada dia mais e mais com a presença do Espírito Santo. A tua casa precisa da salvação do Senhor. O Senhor está falando: ora, porque tem muitos indo para o fogo por causa dos seus comportamentos, das suas atitudes. Então ora, clama esse Deus maravilhoso. Não aceite a sua casa está cheio das manifestações demoníacas. Não aceite a tua família está com loucura. Não aceite a tua família ter pessoas caminhando, mas por dentro está cheio de ossos mortos. Não aceite dentro da tua casa, às vezes a pessoa dizer que ama a Deus, mas odeia o irmão. A Bíblia fala que ele é um mentiroso. Não aceita dentro da tua casa alguém da tua família está indo para o fogo eterno. Então ore, clame pela tua vida também, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te guarde a cada dia mais e mais. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós te glorificamos, meu Deus, e te agradecemos pelo teu amor, meu Pai, pela tua verdade, pela tua palavra, que é tão maravilhosa, meu Deus. Palavra, meu Pai amado, que tem poder para curar, para sarar, meu Deus, para libertar, meu Pai, para salvar. Cuida do teu povo, meu Pai. Cuida, meu Pai amado, das nossas vidas. Nos desperta, meu Deus, a cada dia mais e mais. Meu Pai, ouça a oração deste homem, ouça a oração desta mulher de fé que tem te buscado, meu Deus. Meu Pai, sei com a tua igreja. Meu Pai, fala conosco a cada dia mais e mais, pois em ti, meu Pai, nós buscamos e nós confiamos. Ó Espírito Santo de Deus, nos enche a cada dia de oração, meu Pai,
nos encha cada dia mais e mais na tua gloriosa e santa presença, agora e para todo sempre, meu Pai. Assim nós oramos, assim, meu Pai, nós pedimos e desde já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. E todos aqueles que crerem digam comigo: amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Graças a Deus. Vai com essa palavra, meu irmão, receba ela, que o Senhor possa cada dia mais e mais ter a manifestação do Espírito Santo na tua vida, amém? Erga as tuas mãos para os céus. Nosso Deus e Pai, leva o seu povo para os seus lares, debaixo da tua mão e debaixo da tua segurança, meu Pai. Meu Deus, te pedimos uma noite do justo, meu Pai, uma noite tranquila, meu Deus, e abençoada. Que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, fortalecer, meu Deus, na presença gloriosa do teu Espírito Santo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a tua igreja e todos aqueles que crerem digam comigo, amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos.